Opa, e aí pessoal, mais um fim de semana de lucro, né? Um lucro pequeníssimo, mas porém com lucro, tá? O importante é isso, em primeiro lugar não perder, né? Depois é tentar lucrar, tá? São aqueles jogos ali que eu passei no último vídeo, foram acho que os 5 jogos, deu para tirar um pequeno lucro, mas o importante desse final de semana foi uma lição bem importante mesmo, tá? Que é o seguinte, primeiro vamos passar pelos jogos aqui, ó. No Brasileirão, os jogos que eu tinha falado que é Inter, né? Para chegar em 5 ou 7 escanteios primeiro, que de fato não deu, ó, porque já digo um porquê, vamos depois comentar sobre o jogo, tá? E São Paulo também chegar em 5 ou 7 primeiro também não deu, tá? Mas agora então, deixa eu deixar aberto aqui, um do lado do outro. Aqui, ó. Agora vamos conversar então o que aconteceu nesses jogos, tá? Ou por que foi tão importante essa lição aí. Bom, primeiro o Inter fez 2-0 nos primeiros minutos de jogo, né? Então, tu poderia ter encerrado o teu investimento ou não. Se tu estivesse olhando o jogo, por exemplo, pode encerrar, tá? Até porque depois o Inter fez o primeiro escanteio, mesmo com 2-0. Claro que não é qualquer 2-0, tipo 2-0 no final do jogo. Não, foi 2-0 em 5 minutos de jogo, tá? Então mudou completamente o cenário do jogo e atrapalhou a nossa leitura, tá? E o Inter ainda fez o primeiro escanteio, então tu poderia ter encerrado teu investimento, não sei se com um pouquinho de lucro, um pouquinho de prejuízo, se tu estivesse vendo o jogo, tá? E o São Paulo também é a mesma coisa, não conseguiu fazer o resultado, tá? Mas a lição que eu quero passar aqui é aquela que eu venho falando desde o primeiro dia de curso, tá? Que é respeitar a tua banca, tá? Respeitar exatamente o dinheiro que tu tem disponível para fazer os investimentos. Tá? Por quê? Bom, na minha opinião, eu até tinha falado ali no vídeo anterior, esses eram os dois principais jogos que eu considerava bons de investimento, né? Então, eu até tinha falado esses dois, tá? Depois o jogo do Paraguai, o jogo ali do Santos e o jogo do Equador, tá? E os outros três deram, tá? Então, os três que eu não considerava os melhores deram e os dois que eu considerava até os melhores, com mais chance de acontecer, não deram, tá? E a lição é justamente essa, que eu sempre falo no início. Então, não põe muito dinheiro, ou não põe, digamos que eu achei que fosse os melhores, não põe tudo aqui. Não, faz exatamente aquilo que eu falo, ó, põe de 5 a 10% do teu montante do teu dinheiro nesses jogos. Se tu botar isso em todos os jogos, por mais que se um tenha mais chance do que o outro, no longo prazo tu vai ganhar dinheiro, tá? Então essa é a lição que eu quero passar, tá? Que tu tem que aprender, se é que não aprendeu, todo jogo, tem jogo todo dia, tá? Todo jogo tem que ter o mesmo grau de importância para ti, porque a gente vai ganhar dinheiro no longo prazo, tá? Então esses dois não deram certo, tá? Então saímos no prejuízo desses dois investimentos, tá? Santos e Santa Cruz eu tinha falado para ser menos escanteios, deu certo, tá? Tinha 6 escanteios até o final do jogo, daí nos últimos minutos que deu mais 3, tá? Mas menos que 11 ali que pagava 2 para 1, tá? Então já teria dobrado o teu dinheiro, já bateria a bateria de um dos teus erros, né? Então aqui já teria dado e aqui na Copa América eu tinha falado do jogo do Paraguai com os Estados Unidos, tá? Tu poderia ter feito investimento ali no início pro Paraguai, ou então sair observando se o Paraguai metia aquela pressão e meteu, ou então, quando os Estados Unidos fizesse gol, botar escanteio para o Paraguai. E aconteceu o gol e deu cantos para o Paraguai, tá? Então, esse também pagava até mais de 2 para 1, dependendo do investimento que tu tivesse feito, tá? Então, o Paraguai chegou em 8 escanteios, tá? Então, digamos que esse jogo aqui do Santos equilibrou com aquelas duas perdas do Inter e do São Paulo, né? E aí, então, digamos que estava empatado, e aí teve o jogo aqui do Haiti, do Equador com o Haiti, que eu tinha falado, o Equador chegar em 5 escanteios primeiro, e vitória do Equador, tá? Eu achava que dava em torno de 1,40 ou 1,50 as odds, mas o que aconteceu foi que caiu bastante a cotação pro Equador ganhar o jogo do pré-jogo, né? Então, acho que ficou pagando 1,25 ali, 1,24 esse investimento, eu fiz esse investimento, e então não foi aquele lucro absurdo, tá? Digamos que aqueles outros jogos a gente empatou, e esse aqui a gente ganhou ali uns 24%, tá? Tá bom, mas não é aquele investimento lá, forramos, né? Não, mas ganhamos dinheiro, deu para pagar ali as contas do final de semana, né? Ela fez 6 escanteios e, portanto, chegou em 5, ganhou tranquilamente 4-0. Então, isso que eu queria deixar bem claro, tá? Vamos respeitar bastante essa gestão de banca, porque a gente visa aqui no longo prazo, tá? Eu gravo aqui 10 vídeos por mês de análise e cada vídeo aqui é uns 50, 5 ou 6 investimentos, até alguns até mais. Então a gente vai fazer aqui umas 50, 60 investimentos por mês,
tá? Algumas vezes até mais, porque a gente investe mais um investimento num jogo, então digamos de 50 a 100 investimentos por mês, tá? A gente vai fazer. Então, não tem que pôr muito dinheiro num que tu acha muito favorito, porque se não der, paciência. Então, não deu, a gente está visando longo prazo, são 100 investimentos por mês, a gente vai ganhar com certeza no final do mês, tá? Que foi o que aconteceu aqui agora esse mês passado, tá? Então, basicamente, é esse o recado que eu quero dar, tá? E também agora eu quero fazer não vou fazer ainda as análises dos próximos jogos, porque a Eurocopa ainda está na primeira fase, tá? E a Copa América agora tem um jogo, o de hoje é de um grupo que já está morto o jogo, tá? Então, quando tiver um investimento bom, acho que vai ser amanhã, eu vou gravar amanhã, tá? Mas eu quero dizer agora o que me chamou a atenção agora, alguns times que me chamaram a atenção pra gente ficar de olho, tá? Por exemplo, o Peru. Tá? O Peru precisava ganhar o jogo, tá? Precisava, de qualquer jeito, ganhar o jogo para se classificar, tá? Então, eu até mandei ficar de olho no Peru. Será que ele vai conseguir meter essa pressão no Brasil? Será que vai conseguir gerar lances de perigo? Ganhou o jogo, tudo bem, mas não é isso que importa, tá? O início do jogo, foi o Brasil que dominou, o Brasil que meteu pressão, tá? Até que o Brasil fez 10 escanteios, o Peru só fez 2. Ou seja, o Peru precisava ganhar, e muito, e não conseguiu fazer essa pressão num time que era melhor que ele, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa anotado aí no teu bloco de notas, né? Que daqui a pouco o Peru vai jogar com o time favorito, tá? Algum outro time melhor que o Peru, e o Peru não vai conseguir também emplacar essa pressão, porque não conseguiu no Brasil também é um bom critério para a gente analisar, tá? Então esse é o primeiro. E alguns times na Euro, tá? Também não investi na Euro, mas alguns times que me chamaram a atenção foi o seguinte, foi, em primeiro lugar, a Espanha. Tá? Ultimamente não, geralmente não tem muitos escanteios, começou, primeiro jogo fez 14 escanteios, tá? Coincidência ou não? Não é coincidência fazer 14 escanteios num jogo que estava 0-0, depois fez 1-0, tá? Não é coincidência. A Espanha está um time completamente diferente do que estava agora nos últimos tempos, né? Então, a Espanha já é um bom indício de estatística para a gente analisar, tá? Outra que me chamou a atenção, Ucrânia, tá? Estava de igual para igual ali com a Alemanha em escanteios, daí levou o gol e conseguiu gerar bastante escanteios, ó. Mesmo a Alemanha sendo muito favorita, 1,53, e a Ucrânia 7,50, tá? Mais ou menos as odds do Peru com o Brasil, tá? Só que diferente do Peru, a Ucrânia conseguiu meter essa pressão, tá? Mesmo sendo bem inferior, fez 12 escanteios, tá? Desde o início do jogo já conseguiu emparelhar na pressão ali, e no final do jogo, perdendo, conseguiu gerar bastante escanteios. Então, vamos anotar, é bom ficar de olho. E um outro time que eu gostei, que eu vi o primeiro tempo, tá? Que me surpreendeu, foi a Polônia, tá? Fez 7 escanteios já no primeiro tempo, e depois fez o gol e se acalmou, tá? Então, Polônia já fez 8 escanteios total, mas fez 7 escanteios já no primeiro tempo, que eu fiquei até bem impressionado, tá? Então, basicamente é isso que me chamou a atenção até agora, tá? É só pra a gente começar a observar esses times aí, vamos ver essa segunda rodada, quem sabe fazer investimentos na terceira, ou vamos ver essa segunda rodada, quem sabe fazer investimentos no segundo tempo, enfim, dependendo de como tiver o jogo, tá? Enfim, isso é importante para analisar. E outra coisa que me chamou a atenção, tá? É que nenhum jogo teve mais de 3 gols, tá? Teve 2 jogos só que tiveram 3 gols e o resto nenhum, tá? É claro que eu não vou dizer para tu fazer investimento em gols, mas também é uma coisa que me chamou muita atenção e é bom de ficar de olho, tá? Olha só, 2-0, 1-1, 1-0, 2-0, 1-0, 1-0, 1-1, 2-1, 1-0, 2-1. Teve 2-1, 2 jogos com 3 gols, o resto tudo menos gols, tá? Isso pode significar muita coisa pra gente, lembra que gols atrapalham os investimentos, então poucos gols nos beneficiam, tá? Então isso é uma coisa boa dessa Eurocopa, tá? Esses poucos gols. Não vou dizer para tu investir em poucos gols, mas só para uma boa notícia pra gente ficar de olho, tá? Bom, então, isso aí, tá? Basicamente, a gente saiu com um pouquinho de lucro agora esse final de semana e fiz algumas análises aqui dos times e amanhã, quando tiver as análises dos próximos jogos, eu vou avisar, tá? Então é isso aí, um abraço e até a próxima.